Ah, danado. Então já vou espirrar logo aqui. A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde para chamar a atenção da sociedade em relação aos vários tipos de alergia que existem e os cuidados que devemos ter. Juliana Santos está chegando com informações. Então, Juliana, vamos falar da importância aí dessa data, não é isso? Oi, Mário. Bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando no Manhã Cidade. Eu ia perguntar se você tinha alguma alergia, mas você já disse que vai começar a espirrar daí, né? Então, vamos prosseguir. Acredito que é muito difícil, né? Todas as alergias possíveis eu tenho. Todas as alergias, eu estava até conversando. No supermercado, sabão, Isso. desinfetante, eu espirro logo e por aí vai. O cheiro de produtos de limpeza também, enfim, são dezenas de alergias, né? Eu não sei nem se existe um número exato, acredito que não. Mas estou aqui com um especialista no assunto, né? O professor Celso Alexandre está aqui com a gente. Ele é professor do Uninasal, né? E também é mestre em biologia celular e molecular. Acredito que é muito difícil não ter uma pessoa que não tem uma alergia. Pode existir, né? Mas é muito difícil, até porque a gente convive aí com dezenas, diversas alergias. E, professor Celso, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Eu já tinha lhe perguntado, né, isso, se teria como existir alguém que não tivesse alergia. O senhor disse que é muito difícil, né, de fato, é difícil. Mas pode existir, né? Por quê? Por que as alergias existem? Por que a gente tem alergia? A alergia, ela vai ser uma resposta do nosso corpo, uma resposta exagerada, e ela é nada mais nada menos que um reflexo da nossa defesa. O nosso corpo, ele tem mecanismos para se defender de coisas externas, desde que coisas que vão nos fazer mal, como bactérias, fungos, como também coisas que não fariam mal, como poeira, pólen. Então, quando o nosso corpo detecta, algumas pessoas, né, uma boa parte das pessoas detectam esse corpo estranho entrando em contato com o nosso corpo, a gente vai disparar uma série de respostas. E uma dessas respostas é a inflamação, é a liberação de substâncias químicas pelas células, que são chamadas de citocinas, as histaminas, e isso vai fazer com que você comece a ter os sintomas da alergia. Então, é muito raro, digamos assim, uma pessoa não ter alergia a nada. Se ela não teve alergia ainda é porque ela não entrou em contato com aquilo que causa alergia a ela, possivelmente. As alergias mais comuns, como a própria pessoa pode ver na comunidade, né, são as alergias respiratórias. Então, nessa época, inclusive, é bem comum a rinite alérgica, né, pessoas que têm asma. E tem vários outros tipos de alergia, mas a alergia em si, ela então é uma resposta exagerada do nosso corpo a qualquer coisa estranha que o nosso corpo entenda como que traga algum risco, mesmo que ele não traga um risco necessariamente. Não existe um número exato de alergias, né? Elas podem surgir de acordo com a questão do corpo, né? Como o organismo da pessoa entra em contato com aquilo que causa alergia, como vai se defender, já que é uma forma, né, de defesa exagerada, como você mesmo disse. Então, cada pessoa pode ter uma alergia diferente, né? Isso, perfeito. Inclusive, não existe realmente um número exato. O que a gente tem são as mais comuns, né? As mais comuns são as respiratórias. Você tem a rinite alérgica, é a mais comum de todas. Estima-se que até 40% da população mundial tem a rinite alérgica, então alguma coisa vai ser o gatilho para a rinite alérgica. O mais comum é poeira, ácaro, né, esporo de fungo, até a mudança de temperatura, né, porque essas mudanças de temperatura mexem com a física da mucosa da gente, fica mais seca, né, quando esfria as nossas extremidades, como é o nariz, tenta aquecer e aí dilata os vasos, isso pode desencadear uma resposta de umas células que são uma das responsáveis pela alergia, que são os mastócitos, né? E depois das respiratórias, as alergias mais comuns passam a ser as alergias alimentares, né, bem comum, frutos do mar estão bem relacionados com isso, né, por causa das proteínas que ele tem, amendoim. Aí tem as alergias relacionadas com picadas de inseto, né? E, por último, basicamente, dentre essas mais comuns, a de contato, que é pessoas que têm alergia a látex de uma luva, por exemplo, um metal de uma aliança, que não consegue usar determinado metal, a prata ou ouro, ela não se dá bem. Essas são as mais comuns. Tem como tratar as alergias, né? A medicina vai avançando aí, vai encontrando formas, porque tudo vai mudando, né? O corpo da gente vai reagindo de formas diferentes, mas existe tratamento, né? O melhor tratamento que se tem para alergia é evitar o contato com o que causa a alergia, que a gente chama de alérgeno, né?
aquela substância ou aquela partícula que está causando. Então, se você... eu tenho alergia, eu tenho rinite alérgica e o gatilho dela, né, o alérgeno, é poeira. Não entre em contato com poeira, mantenha um ambiente limpo. Esse é o melhor tratamento, é evitar, é a prevenção, né? Os sintomas são tratáveis, então você pode recorrer a uma série de medicamentos, né? Os mais usados são os antihistamínicos, mas você tem medicamentos para cada tipo de alergia, né? Você tem medicamento para asma, que são os broncodilatadores, você tem medicamento para alergia ocular, tem uma série de medicamentos que vão tratar os sintomas. E já tem disponível, né? Vários estudos já mostram que existe agora o que a gente chama de dessensibilização. Então, é fazer com que o indivíduo ele entre em contato pouco a pouco com aquilo que causa alergia. Então, isso pode ser dado por injeções. Já existem estudos mostrando que tem a dessensibilização oral. Então, pessoas que têm alergia a um alimento. Então, ela pode buscar esse tratamento onde ela vai, pouco a pouco, pequenas doses, aumentando gradativamente, entrar em contato com aquele alimento que causa a alergia, para ela começar a dessensibilizar, ou seja, deixar de ser alérgica àquele alérgeno. Então, já existem esses tratamentos, né, e com a eficácia comprovada, vários estudos já estão, a imunologia avançou um bom pedaço aí em relação ao tratamento. Como as alergias, né, cada pessoa desenvolve, né, de acordo com o seu físico, né, de acordo com o seu corpo, de acordo com os alérgicos aí do mundo, né, do que a pessoa encontra, é importante, né, professor, procurar um profissional médico, né, para não estar se medicando. Aí, mas eu tenho uma alergia que fulano também tem, então eu posso tomar esse medicamento. É importante realmente ter esse acompanhamento médico para, se necessário, né, fazer o uso de medicamentos aí, mas ser de acordo com o tratamento passado pelo médico, né? Isso é muito importante. Sempre buscar um médico, né, o alergista ou alergologista, né, a mesma coisa, porque cada indivíduo ele é único. As alergias, ela tem um componente genético, né, ou seja, existem famílias com predisposição para alergia, por exemplo. Então, a gente vê que é genético, ao mesmo tempo ele tem um fator ambiental. Então, não depende só também ter a predisposição genética, o ambiental também. E quando você começa a ter essa alergia, né, os sintomas, coceira, né, no local, a garganta coça, o ouvido coça, você começa a querer coçar o ouvido, que não tem como, né? O olho começa a lacrimejar, queimar, fica aquela sensação de areia. Até essas são as mais simples, né? Até você pode ter sintomas mais graves, como chegar ao ponto de você começar a ter dificuldade de respirar, você ter uma obstrução das vias aéreas, e aí o pior de todos os sintomas é quando você começa a entrar numa anafilaxia, o risco de um choque anafilático, né? Agora há pouco saiu a notícia de um rapaz nos Estados Unidos que morreu por causa de uma rinite alérgica. Então, isso é muito importante, como você falou, então, buscar um médico para que ele faça o diagnóstico, descubra, inclusive vai passar os testes, existem os testes para se descobrir o que é que causa alergia em você, e para que você não faça a automedicação, porque o médico ele vai avaliar qual o melhor antialérgico para você e se você precisa de uma atenção maior, né, em caso de pessoas que têm uma alergia mais acentuada, mais grave. Professor Celso Alexandre aqui com a gente, muito obrigada pelas informações. Ele é professor do Uninasal, mestre em Biologia Celular e Molecular. Informações bem interessantes aí sobre as alergias. A gente aproveitando, né, que amanhã é o Dia Mundial da Alergia, é importante falar sobre o assunto, reforçar também, já que é algo tão comum no nosso dia a dia, e também procurar o profissional médico para fazer o tratamento ideal para o seu tipo de alergia. Mário, eu volto com você. Obrigado aí, Juliana, obrigado.